Boa tarde a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui, dando satisfação à sociedade, representada por vocês. Eu tinha preparado uma exposição, mas nós vamos começar através de perguntas, e eu não me importo com isso. É porque houve todo um planejamento prévio, os passos que foram dados para chegar à conclusão, se deveria fazer o hospital, quantos leitos. Então, houve todo um estudo que eu iria apresentar, mas eu acho que isso responde grande parte das perguntas que o nobre vereador fez. Bom, a primeira pergunta que foi colocada, nós tínhamos 3 opções para equipar o hospital, né? Equipar o hospital com serviços de terceiros, com compra de equipamento, muitas vezes importados e assim por diante. Uma das opções era a fonte 1, dinheiro do próprio município, que não estava previsto no orçamento desse ano e que nós, de qualquer maneira, teríamos que prever para o próximo ano o início dessas licitações. A outra possibilidade, que é mais rápida, é que nós daríamos os descritivos de tudo que tem que comprar com preço máximo, com os nossos valores, e repassaríamos para quem for administrar o hospital comprar, porque é um processo mais rápido e menos burocrático. E a terceira opção era conseguir esse dinheiro através de emendas parlamentares. O que aconteceu é que conseguimos 2 emendas parlamentares, uma do deputado Geninho de 5 milhões, verba federal, e a outra de 18 milhões, que não é uma emenda na realidade, é um convênio que será feito com o hospital para o equipamento. Então, ela não depende da aprovação de emendas, assim, é um convênio. Esse convênio atualmente pode estar sendo assinado hoje. Toda a parte burocrática foi ultrapassada e na semana passada veio um contrato para nós assinarmos. Esse contrato continha algumas coisas que nós não concordávamos. E então nós fizemos a contraproposta dizendo o que a gente não concordava. Por exemplo, a regulação do paciente que vai para lá tem que ser do município e não do Estado. O Estado colocou que seria uma regulação do município, do Estado. Por exemplo, isso foi uma coisa que nós não aceitamos e fizemos a contraproposta. Hoje à tarde, a diretora da DRS está em São Paulo com o secretário para que provavelmente feche esse problema. Então, nós acreditamos que até o final deste mês, esses 18 milhões devem chegar, porque através de convênio, não foi possível fazer fundo a fundo, mas só através de convênio. E aí, a partir deste momento, nós soltamos as licitações. As licitações, o trâmite dela dentro da secretaria está totalmente pronto. Passou por toda a parte burocrática da secretaria. Ela está pronta para ser enviada para a licitação. Então, é isso que se encontra hoje, a parte de equipamentos. O número de funcionários que vai ter lá. Doutor, se me permite, no caso da emenda do Geninho, não lembro se o senhor falou, já está? Já foi publicada, a portaria foi publicada, falta apenas a vinda do dinheiro, porque a portaria foi publicada. E nós estamos trabalhando em Brasília para que isso seja depositado, porque este é fundo a fundo. Nós prestaremos contas após gastar o dinheiro. Número de funcionários.
Olha, na realidade, o número de funcionários ele vai depender do certame. Por quê? Nós colocamos um número mínimo de funcionários que nós queremos para funcionar o hospital. Então, desses daí são 288 funcionários que vão somar 3.462 horas médicas por mês. Isso não quer dizer que serão 288, isso quer dizer que é o mínimo, porque ele pode colocar gente a mais que vai ser um fator de avaliação durante a licitação. Se um coloca um enfermeiro para 5 quartos, o outro coloca para 3, ele terá uma pontuação maior do que aquele que colocou 5, com aquele mesmo dinheiro que será pago. Então, mas hoje os valores mínimos são 288 funcionários com 3.462 horas médicas. Procedimentos. Nós temos 2 tipos de procedimentos. Nós temos aqueles procedimentos onde nós temos uma demanda reprimida muito grande e eles passam a ser obrigatórios o cumprimento da meta. Então, por exemplo, catarata é uma doença que tem uma demanda reprimida muito grande. Nós zeramos essa fila há 2 anos e meio atrás e hoje nós estamos com mais de 3.000 olhos para fazer. Então, isso é obrigatório eles cumprirem a meta de 400 cirurgias, por exemplo, por mês. Outras demandas reprimidas que nós temos é prótese de joelho, prótese de quadril, vesícula, hérnia, que são obrigatórias no número que a gente determinar. E existe um outro grupo que não são as obrigatórias, ou seja, de acordo com a demanda. Ninguém pode prever, por exemplo, quantas mulheres terão que fazer esterectomia. Nós não temos uma fila muito grande. Então, elas são flexíveis. Você pode trocar uma pela outra. Mas quem vai trocar isso? É o hospital? Não. Quem vai fazer essa gestão é a Secretaria de Saúde. O hospital, ele tem que obedecer à lista de cirurgias que nós enviamos. Ele tem que se preparar para fazer aquele tipo de cirurgia. Mas quem escolhe o que será feito é a Secretaria de Saúde e envia para ele. É uma regulação, será o sistema regulador do município, que essa é uma controvérsia que nós estamos com o Estado queria que passasse por eles. Mas, na realidade, não pode, porque você tem dinheiro da federação, do município e do Estado. Então, quem tem que regular isso é o Hospital Municipal. Verba do ELAR e do HB. Nós tínhamos 1.400.000 no IELAR, na época. Desse 1.400.000, a Santa Casa conseguiu absorver, que era o principal prestador da cidade, ele absorveu 750 mil desse dinheiro para fazer outros procedimentos que ele não fazia ou aumentar o que ele já fazia. Acontece que ele chegou no limite máximo permitido pelo Ministério e não pôde aumentar. Até capacidade ele poderia ter, mas não pôde por causa disso. Nós fomos até a DRS, o Estado, pedindo para que a gente fizesse uma dupla gestão com o HB. Gestão do Estado e uma parte gestão municipal. Eles não permitiram que a gente utilizasse o dinheiro do SUS para pagar esses 750 mil. O que então nós vimos? Nós pegamos e compramos leitos do HB através da fonte 1, com esses outros 700 mil que sobrou. Então, hoje nós temos até mais leitos que nós tínhamos, porque nós conseguimos comprar mais leitos do que era previsto. Gostaria de lembrar a vocês
um dado assim muito importante para que todo mundo saiba. Em 1998, nós tínhamos 675 leitos SUS em Rio Preto. Com o fechamento Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Paz e do IELAR, nós caímos para 218 leitos. Nós tivemos uma perda de 68% dos leitos. E tivemos também aqueles hospitais que deixaram de prestar serviço ao SUS, porque isso é uma liberalidade do hospital, como o Alsta, como a Santa Helena, que não quiseram mais, pela tabela SUS, prestar serviço. E então nós fomos perdendo leito, e hoje, em São José do Rio Preto, nós temos um déficit de 251 leitos. Isso, como que você fala esse déficit? Esse déficit ele é calculado através de uma portaria do Ministério da Saúde, que pela população, ele te dá o número de leitos que você tem que ter. Então, nós teríamos que ter hoje 469 leitos e estamos com 218, um déficit de 251 leitos. A outra pergunta é a logística do paciente que tem que ser transferido do hospital. Como vai ser essa logística? Essa logística, dentro do nosso edital, existe uma parte que fala dessa logística. Seja quem for o ganhador do certame, ele tem que ter um contrato dele, não da secretaria, com um hospital terciário, ou seja, de alta complexidade, e que ele possa, através dele, transferir esse paciente. Então, a transferência do paciente que complica ou do paciente grave, vamos lá, entrou para fazer uma hérnia, infartou. Essa responsabilidade desse doente é do hospital. Ele que vai transferir esse doente, porque ele vai ter um convênio com o hospital terciário. Por que nós fizemos isso? Porque se ele voltar para a rede, até a gente arrumar uma vaga e conseguir fazer isso, pode ser tarde demais. Um AVC, por exemplo, você tem 4 horas para fazer, por exemplo, a trombectomia. Se você fizer todo esse trâmite, não dá tempo. Ele tendo uma retaguarda, ele passa a fazer com mais agilidade. Eu acho que eu respondi as perguntas. Doutor, só para... Tem uma aqui que eu deixei aqui. Qual a relação de procedimentos que serão feitos lá? E qual o custo estimado? O senhor já tem esse custo estimado dos procedimentos? O custo estimado do procedimento vai depender do certame. O certame que vai fazer, cada um vai fazer seu lance no certame. Nós temos um custo estimado? Nós temos. Estimado. Eu não vou poder falar aqui, porque ele faz parte do edital, não seria ético da minha parte já sair falando quanto que vai custar esse hospital. Por quê? Porque a tendência é queda do valor. A partir do momento que eu dou um valor, o nego bate o pé naquele valor. Então, o certame é que vai determinar o valor que será pago. Nós temos o teto máximo que nós ainda estamos concluindo. Vou dizer para vocês que nós pegamos um hospital de São José do Rio Preto, com as mesmas características nossas, com o mesmo tipo de paciente, e que é dirigido por uma OS. E, a partir daquilo, nós chegamos num preço X. Estamos chegando. Não é que chegamos, estamos chegando a um preço X. Ou seja, eu não posso pegar um público e querer fazer isso se eu tenho uma OS que já recebe esse dinheiro. Doutor, o senhor fala de certame, é tal da chamamento público, não é isso? É um chamamento. Que pé que está esse chamamento hoje? O chamamento público hoje, ele depende da habilitação das OS. Foram solicitados para a gente, 7 OS solicitaram habilitação até o momento para participar do certame. 2 delas não obedeceram à nova lei, porque elas já eram
habilitadas antes da lei e era aprovada pela Câmara. Então, nós teríamos que revogar aquela lei para essas duas entidades, que são de Rio Preto, para elas entrarem novamente. Nós achamos que, como o grande momento vai ser a licitação por si só, o chamamento público, não havia necessidade de você revogar uma lei para depois pegar de volta. Por que que nós ampliamos, por que que nós fizemos essa modificação? Porque ela era muito burocrática e poucas OS viriam participar. Hoje, com essa mudança, ficou muito mais rápido o trâmite. Então, 7 solicitaram, 3 foram negadas. 3? Foram negadas e 2 foram aceitas. Foram negadas por quê? Uma porque não cumpria o decreto. Uma por não cumprir o decreto, 2 por não cumprir o decreto, uma que não tinha balanço social, e no decreto tem que ter o balanço social. Nós não desaprovamos, nós pedimos para eles providenciarem os documentos, mas não nos devolveram até o momento. E uma foi porque está tendo problema em diversas cidades essa OS, que a gente tem acesso, e nós achamos que não seria oportuno habilitar uma empresa que está com tantos problemas em várias cidades. Então, como isso é um ato discriminatório, tanto do secretário de Saúde quanto do secretário de Planejamento, você pode negar para essas que têm maior problema. Por quê? O grande problema nosso é não trazer uma OS de má qualidade para cá. É esse o grande problema. E a previsão de término desse processo, qual seria? Para definir a OS. O que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando junto. O processo licitatório, vamos caminhar junto. O processo licitatório e o processo do chamamento público. Porque não faz sentido você fazer um chamamento público, ter uma vencedora. Primeiro, ela não fez vistoria no hospital, ela não viu a qualidade desse hospital com equipamentos e assim por diante. E também, o inverso é verdadeiro. Você ter tudo equipado e não ter OS. Então, o que nós vamos fazer é caminhar junto às licitações de equipamento, junto com o chamamento público das OS, para que cheguem lá no final, tudo junto. E a previsão é para até o final do primeiro semestre desse ano. Dependemos muito desses 18 milhões, principalmente, chegarem, porque assim que chegar, começa. O que todo mundo tem que entender é que muitos desses equipamentos são importados. Demora, além da licitação, depois para chegar e ser montado. Então, mas a gente acredita que até o final do primeiro semestre a gente consiga pôr ele para funcionar, total ou parcialmente. Bom, eu quero abrir aos vereadores aí uma pergunta, alguma consideração. Vereador Odélio. Doutor Aldenes, Oi. eu queria mesmo, como sempre faço, né? Exalar ao senhor a minha admiração que eu tenho para o senhor, né? Eu acho que o mais importante, o que nós temos na vida, não é o que deixaremos de herança às pessoas, mas é o que deixamos nas pessoas, né? Conhecer o senhor foi um privilégio, porque me trouxe o que é resiliência em seu sentido máximo da palavra. Enfrentar o que enfrentamos juntos, nós aqui na Câmara e o senhor na frente da Secretaria de Saúde, faz com que a minha admiração pelo senhor aumente cada dia mais. Obrigado. Eu só tenho que enaltecê-lo e agradecer a Deus e oro pela sua vida todos os dias. O senhor pode ter certeza disso que estou lhe falando. Eu agradeço e nesse último mês foi muito importante isso.
porque se não fôssemos a competência do senhor e de sua equipe à frente da Secretaria de Saúde, teríamos um resultado 1000 vezes pior. Obrigado. Então, eu não me canso de enaltecer, não só o senhor, mas todos os membros que trabalham com o senhor. Estou vendo aqui a Diene, e na pessoa do senhor é extensiva a todos. Nunca se furtaram a nos ajudar e ajudar a população de São José do Rio Preto. O senhor traz todos os esclarecimentos pertinentes sobre o Hospital Domingos Braille. Estou satisfeito com as suas explicações e pedindo a Deus e orando a Deus que faça com que o senhor persista à frente da Secretaria por longínquo tempo ainda, porque São José do Rio Preto está com o secretário à altura da incumbência. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, Odélio. Odélio, eu gostaria de aproveitar a sua fala e agradecer aqui a Diene, que é assessora de especialidades, que é onde o hospital vai estar. Ele vai estar no departamento de especialidades e ela tem sido uma guerreira, tanto na elaboração do edital, quanto é muito difícil elaborar um edital, gente, é muito difícil. E também na compra desses equipamentos, é o dia inteiro vendo. Eu, obviamente, não tenho esse tempo. Então, ela, Maria Amélia, que é assistente dela, eu queria agradecer de coração o que vocês têm feito, viu, Diene? Vereador Coronel Jean Jarnes. Na verdade, dois esclarecimentos apenas. Você falou do convênio, o dinheiro do Estado, 18 milhões, né? Ele vem mediante convênio, né? Mas esse convênio é da prestação de serviço ou do investimento? Ou é investimento para prestar serviço, é isso? Isso, é só investimento, é só equipamento. O custeio do hospital será do município. Tá, então, não, então, mas ele está entrando com o dinheiro para investimento, tá? E a contrapartida é receber paciente do Estado. Não, a contrapartida... Não? Nada? Não, tem. Então, tem contrapartida. Poderia não ter, porque faz parte da DRS 15 e a DRS 15 pode fazer. Como ela doa uma tomografia para Potirendaba, ela poderia doar para cá 18 milhões. Mas há contrapartida. Qual que é a contrapartida que houve esse imbróglio final? É que o senhor falou da regulação, por isso que eu... Então, nós não aceitamos isso. A contrapartida nossa será, prioritariamente serão atendidos os pacientes de São José do Rio Preto. Mas chegou no final do dia 20, nós temos lá algumas cirurgias que nós podemos executar, mas nós não temos paciente para isso, então ele será disponibilizado para o Estado através de um convênio de custeio. Entendi, não era isso que eu estava, meu raciocínio era isso, eu não soube explicar. Essa é a contrapartida que a gente... Então, é receber, por isso que eu falei, receber do Estado, né? Receber do Estado, aí isso, você faz um convênio e esse custeio dessas cirurgias, por exemplo, aí é do município, porque ele já recebeu um dinheiro de investimento. É, porque nós não podemos pôr dinheiro do município para tratar um paciente do Estado, então vai ter que ter um convênio. Isso tem prazo? Como? Tem prazo isso? Prazo determinado, porque não. Recebe 18 milhões e aí... Daí fica, mas eles que vão pagar também, né? Eles dão os 18 milhões, a contrapartida nós oferecemos as vagas remanescentes, vão pensar assim, perpetuamente, mas com custeio deles dessas cirurgias. Agora ficou mais claro. E também, só para deixar mais claro, a conta aí, né, a matemática de funcionários, pacientes, ele deve seguir um padrão... Né? É um padrão. Existe é do Ministério da Saúde, que é OMS, o que é? Existe um padrão, principalmente dos conselhos, quantos pacientes, quantos funcionários desse tipo para cada leito e assim por diante. Dos conselhos. Mas nós nos baseamos, basicamente, num hospital igual o nosso que funciona, porque ele tende a ser mais econômico com eficiência.
né? Se você pegar alguns conselhos, eles colocam, por exemplo, um enfermeiro por cada 2 leitos. Sim. Aí não tem quem aguenta isso Tem um aí. pouquinho de reserva de mercado também. Então nós somos nos basear naquele que está funcionando adequadamente. Ok, obrigado. Obrigado pela sua presença aqui. Ajudou bastante a gente entender. Obrigado. Tá? Deus abençoe. Amém. Em nome dos técnicos aí, cumprimento a higiene. Obrigado. Vereadora Karina. Boa tarde, doutor Aldenis, Oi, Jenny. Karina. Eu acho muito importante a sua presença aqui na Câmara. Cumprimento o vereador, presidente Pedro Roberto, por trazê-lo aqui, porque nós somos constantemente, né, consultados sobre o hospital. Existe uma expectativa muito grande da nossa cidade quanto ao funcionamento dessa unidade. E eu também estava pensando sobre o que o coronel Jean falou, sobre a demanda, né? Porque as nossas UPAs, elas encontram-se com uma demanda oscilosa. Tem dia que ela está super cheia, tem dia que não. Mas o que me preocupa são os casos, né, que nem o senhor mesmo diz, do atendimento rápido. Nós já conversamos sobre isso. E essas logísticas, né, de transferência. Então, assim, quando o senhor passa a responsabilidade para o hospital fazer a devida remoção, eu tenho certeza que isso aí vai salvar muitas vidas, doutor Aldenis, porque existe sim uma demanda na questão de remoção, que vira e mexe nós estamos ligando, questionando, solicitando, pedindo ajuda, às vezes não. Então, assim, a população ela fica carente nesse sentido. Então, eu espero que quando nós estivermos em funcionamento, a gente venha ter menos casos de demoras de remoção de paciente para os casos graves. Eu sou uma pessoa que vivi uma situação dessa, já passei o conhecimento do senhor, e isso me penaliza muito o coração em saber que outras pessoas possam estar passando por isso. Então, eu desejo que o hospital seja um sucesso. Acredito que, no início, 288 funcionários, né? Eu acho que vai exceder isso, né, por causa da demanda, e que dê tudo certo para a saúde de Rio Preto. Que nós venhamos ter sucesso em atendimento e em salvar vidas. E parabéns pelo trabalho que tem realizado. E nós contamos com a saúde de Rio Preto. Obrigado, Karina. Eu queria pegar uma carona no que a Caroline colocou para a gente. É o seguinte, esse hospital não vai atender urgência e emergência. Por que não? Aí fala, mas isso é um absurdo, não atender. Porque se atender urgência e emergência, a nossa demanda reprimida de hérnia, de prótese de quadril vai continuar eternamente. Nós temos 2 bons hospitais que atendem urgência e emergência. O que nós vamos fazer nesse hospital? Eletivar emergência. Por exemplo, chegou um paciente com o braço quebrado e ele precisa de uma cirurgia para a colocação de um pino. Hoje, se ele for no HB, se ele for na Santa Casa, ele pode ficar até 3, 4 dias esperando, porque as urgências que vão chegando são muito mais graves que a dele, que é um braço quebrado. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar uma tala, como é feito, de rotina, e ele vai sair da UPA já com um agendamento no hospital para colocar esse pino, para não ficar aguardando no local. Então, a gente chama de eletivar emergências. Presidente. Pois não, vereador Peixão. Bom, o Odélio falou aí que faz parte da comissão junto com esse vereador. A Karina também faz parte da comissão de saúde. Acrescentando em cima do que o Odélio falou, as palavras verdadeiras. Parabenizar o secretário Denis, né? Porque pegou nada mais, nada menos, uma pandemia, uma doença desconhecida, né, por todos. Alguns leigos quiseram questionar o trabalho da Secretaria de Saúde, aonde eu repudio, né, porque eu acompanhei muito de perto todo o trabalho de toda a sua equipe, entendeu? Aqui a gente não vai falar de lado de governo ou a favor de governo, vamos falar da Secretaria de Saúde em si, do trabalho maravilhoso que fez em cima dessa doença que ainda não foi embora, entendeu? Então fica aqui
em nome da Comissão de Saúde, representada por Karina, Odélio e vereador Peixão, os parabéns para a sua equipe. E mesmo debilitado com a sua saúde, qual eu acompanho, né? A gente sempre se troca no WhatsApp, uma conversa aqui, outra lá, e sei que estava, né? Com a graça de Deus agora você se recuperou. Eu torço para cada dia mais, Deus te dá muita força, muita energia para aguentar não só corneteiro, mas para aguentar essa secretaria, que não é fácil não. Um abraço. Obrigado, Peixão. Presidente. Pois não. Também queria compartilhar, parabenizar o doutor Aldenes pelo trabalho sempre, tenho muito respeito pelo senhor. Ninguém imaginava, né, 2 anos de pandemia, um sufoco, né, todo o trabalho de uma secretaria. E lembrar também, secretária, de todos os profissionais da saúde, enfermeiros, médicos, né, e faxineiros, aqueles que se dedicaram à vida, auxiliar de enfermagem, todas as pessoas, né, que trabalharam. E vivemos momentos difíceis, secretário. Pós-pandemia, financeiramente, as pessoas não têm dinheiro mais para pagar convênio médico. E as pessoas estão cada vez mais recorrendo às UBS, às UPAs, e a gente sabe do trabalho que é feito. Eu fiscalizo, o senhor sabe. Muitas das vezes a gente procura saber quantos médicos estão atendendo, se está atendendo, quantos pediatras tem, quantos ginecologistas tem, cardiologista e etc., e visitamos, né, as unidades, e a procura aqui nos gabinetes são muito grande. Pessoas desesperadas, né, que com cirurgias estavam um pouco atrasadas, né, durante a pandemia não pôde fazer muitos procedimentos, e agora sobrecarrega, né, a toda a estrutura, e assim mesmo a prefeitura, o prefeito, o senhor, tem trabalhado, e com a soma desse hospital, né, que vai vir no momento muito bom, né, para a cidade. Com o fechamento do IELAR, esse hospital vai somar muito, e eu tenho certeza que vai crescer o número de leitos com o tempo, vai aumentar muito mais, vai poder estar atendendo a população que muito precisa da saúde de São José do Rio Preto. Parabéns pelo trabalho e toda a equipe, os médicos, funcionários, que vêm se dedicando aí pela saúde e pelo empenho do senhor. O senhor é uma pessoa já, não é novinho, mas também não é tão velho, mas tem uma idade já que o senhor está de parabéns por estar aí resistindo à frente da secretaria, porque a pressão psicológica é muito maior que a pressão do próprio corpo, né? Parabéns, secretária. O senhor é um exemplo na cidade. Muito obrigado, vereador. Eu queria colocar, que eu coloquei ali naquela tribuna, acho que foi esse ano, que a nossa retomada seria tão dolorosa quanto a pandemia. E está sendo. Devagar a gente está tomando o pé da situação, as demandas reprimidas de consulta, a demanda reprimida de cirurgia são enormes, nós não temos esses números ainda fechados, porque está chegando, e vivemos agora uma epidemia gripal de criança, que está atrapalhando mais ainda, então está muito difícil. Mas eu agradeço muito as palavras, e quando qualquer pessoa se dirige a mim, eu sempre digo que eu estou representando a secretaria e todos os funcionários. Então, parabéns a todos eles. Vereador Renato. Presidente, também quero cumprimentar o doutor Aldenes, agradecer pela gentileza de estar aqui, cumprimentar a ele, toda a sua equipe, o SAMU, e dizer, eu disse aqui, em uma fala, o doutor Aldenes não estava aqui ainda, mas quando a gente fazia um balanço do trabalho realizado ao longo do ano, eu falei que eu tive mais êxito nos pleitos junto ao governo do Estado do que nos pleitos levados ao governo do município, à administração municipal. Mas eu queria destacar aqui que as secretarias técnicas, as secretarias políticas é que parece que tem boicotado um pouco tudo que a gente leva, mas as secretarias técnicas, como citei o Israel Sestari num exemplo, elas têm, obviamente, atendido, e a Secretaria de Saúde é uma secretaria técnica, o doutor Aldenes é um homem que sempre trabalhou com muita isenção, é um técnico, é um profissional, ele, doutor Pesarini no SAMU, então eu queria deixar registrado aqui essa atenção, essa presteza, essa solicitude.
e, obviamente, a minha gratidão, né, os meus agradecimentos por tudo, por esse atendimento na medida do possível, porque a gente sabe que a saúde não faz milagre. Cumprimentar e desejar um bom trabalho em 2022. Agradeço, Renato. Muito obrigado. Quero agradecer a presença do doutor Aldenis. Antes, vereador João Paulo Rilo. Uma pergunta muito objetiva. Estava esperando para fazer a pergunta. O secretário Aldenis, aproveito para cumprimentá-lo. Boa. Acabou falando. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta. Quantos casos de dengue nós registramos esse ano? E comparar isso. Quanto foi o ano passado e quanto foi esse ano? E uma vez que não tem os números da demanda represada de consultas, exames e cirurgias, mas qual é a estratégia do governo para arrefecer esse sofrimento imenso da população que aguarda por uma consulta, um exame e cirurgia? O senhor me desculpar, João Paulo, mas eu não tenho número de casos de dengue agora, eu acompanho toda semana, mas nós estamos tendo muito caso. Não, obviamente, uma epidemia, nós dentro da endemia nós estamos com bastante caso, é uma preocupação nossa, porque a estação chuvosa ainda está por chegar, porque até agora choveu muito pouco. Então, há uma preocupação de toda a secretaria com isso. Você me desculpe, mas eu não tenho esse número na mão. Posso te mandar com o maior prazer, ainda atualizado de hoje, posso mandar sem dúvida, mas eu não tenho ele hoje. O que hoje eu fiz um levantamento, isso aqui é um valor ainda muito aquém do que a gente acha que tem represado, muito aquém. Hoje nós estamos com 6.000. Oh, meu Deus. Hoje nós temos, e é o que eu falo, é subdimensionado esse valor. Nós estamos com 6.294 cirurgias em demanda reprimida, sendo que dessas 6.294, nós temos 3.079 que são cataratas, e temos 1.517 que são varizes. Outras doenças vão perfazer aí 1.500, 1.700 cirurgias, né? Por exemplo, cirurgia ginecológica, que é outra coisa que, do geniturinário, 42. Cirurgia de prótese ortopédica, 112. É um número grande. Então, a gente tem uma demanda reprimida, principalmente nessas duas, mas é muito. Como que nós fizemos para planejar isso, João Paulo? Nós fizemos, desculpe chamar de João Paulo, o vereador João Paulo. Na realidade, nós planejamos o seguinte: tudo que nós vamos colocar neste novo hospital, nós fizemos a seguinte conta. Qual que é a demanda reprimida atual? Dividimos ela, obviamente, dos casos não graves. Dividimos ela em 12 ou 24 meses. Demanda reprimida. Mais a demanda atual, quanto que todo mês chega para a gente? X. Então, tem a demanda reprimida, mais a demanda atual. A demanda atual você mantém, deu em média 22, você vai manter 22. A outra eu dividi por 12 ou 24. E nós pretendemos, é uma pretensão até muito grande, mas a gente pretende, nos próximos 2 anos, estarmos sem demanda reprimida. Por quê? Porque as duas cirurgias que mais têm demanda reprimida são cirurgias que dá para você fazer 400 no mês. Só que entra mais 150. Então, você tem que fazer uma projeção a longo prazo. Mas eu acredito que
Se tudo correr bem, dentro de 2 anos da abertura do hospital, a gente consegue zerar a fila de demanda reprimida. A última pergunta e rápida, secretário. Em relação aos aprovados nos últimos concursos e também o concurso de agentes de endemia e de saúde. Esses daí eu já fui consultado se havia interesse na secretaria em homologar e chamar esses concursados. Eu disse que a secretaria tem interesse tanto em homologar como chamar os concursados. Obrigado, secretário. Bom, quero agradecer ao doutor Aldenes, mais uma vez, doutor, vindo aqui à casa, podendo, falar com a população. Eu passo a palavra para o senhor para as suas considerações finais. Não. Só um minutinho. Não permito. Eu respeito o senhor, mas não é permitido esse tipo de intervenção. Não é permitido, Denilson. Você entende, você conhece, por favor, não é permitido que você faça essa intervenção. Por favor, eu gostaria que você respeitasse o regimento. Isso não é permitido. Por favor. Cada um aqui é responsável pelo que diz, pelo que fala. Por favor. Isso não é permitido. Eu peço encarecidamente que vocês... Nós vamos para a votação daqui a pouquinho. Eu peço que não façam isso, por favor, que vocês estão fazendo. Doutor, a sua consideração final. Bom, eu queria agradecer a todos vocês. Sempre digo, é um prazer estar aqui para dar satisfação à sociedade. Vocês representam a sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que todas as manifestações fazem parte da democracia e nenhuma delas, seja bem-vinda ou mal-vinda, elas me ofendem. Pode ficar tranquilo.